As histórias de Concórdia, as lendas de Concórdia, contadas aqui no nosso Fatos e Lendas. E eu quero falar hoje de um coloninho. Nós tivemos 2 colonos muito valentes aqui, que enfrentaram, sabem quem? A Poderosa. Sabe quem é a Poderosa? É a Sadia. Um já morreu, o outro está vivo. É com quem nós vamos conversar no programa hoje aqui. Moacir Sopelsa, nosso convidado no Fatos e Lenda. Como é que vai, Moacir? Tudo bem, Clélio? É um prazer. É todo meu. Prazer te ver. Agora eu não sei se chama ele de governador, de deputado, de prefeito. Como é que a gente chama? Chama de Moacir Sopelsa. De Moacir Sopelsa. É melhor do que ex. Melhor do que ex, né? Que o Moacir existe. Ele é atual. Atual, verdade. Mas como é que é esse negócio de ser chamado de ex? Mas o pessoal gosta de chamar de deputado. Muitos, a maioria, quase todos ainda, né? Deputado. E quando vão te apresentar, foi ex isso, ex aquilo. Quando começa isso é porque os anos passaram. Os anos passaram. Mas que bom que eles passaram, Moacir Sopelsa. Verdade. Verdade que passaram e que temos saúde, né? Memória, cabeça. Que coisa boa. E dá uma olhada, né? Cabelo cortado, bigodinho feito. A dona Valentina tá por aqui também, na cidade? Tá aqui também. Viu como é que é? E depois falam mal das mulheres, né? As mulheres são muito importantes, não apenas para cuidar da aparência. Não apenas, mas para tudo, né? Na frente de um grande homem tem uma grande mulher. É verdade. Moacir Sopelsa, então, eu falei na abertura de um coloninho que desafiou a Sadia e foi o Luiz Sosimarini. O senhor já era nascido naquela época que ele foi prefeito? Porque o Luiz Sosimarini então foi prefeito na metade dos anos 60 e pela primeira vez um homem do interior concorreu e derrotou o candidato da Sadia. Foi se não me falha a memória, 60 ou 62, ainda era pela UDN. A Sadia, na época, o seu Atílio Fontana, era PSD, né? E governavam o município por muitos anos. Eu participei da eleição, inclusive. Mas o mais ativo naquela época era o seu pai. Era o Faustino. Faustino? Meu pai Meu pai, quando veio do Rio Grande do Sul, o meu avô era getulista. O Vitor Sopelsa, o nono. E o pai, não sei porquê, o pai veio e quando começou a ter título de eleitor e votar, era da UDN. Acompanhou o doutor Geraldo Mariano Guinter, um candidato a prefeito que eu também me lembro, que falavam, e eu devia ter uns 7, 8 anos, pela UDN, concorreu contra o seu Fioravante Massolini, o Padre Amélio. Sim. Que naquela época Ipumirim pertencia E o Padre Amélio foi candidato? Foi candidato pela UDN, e o seu Fioravante Massolini pelo PSD. E talvez tenha sido a única vez que um padre concorreu numa eleição em Concórdia, porque não? Eu não me lembro de outra. E outra coisa, o senhor está contando um fato que raramente é contado. Que da questão do Amélio concorrer. A prefeito. Mas Ipumirim, aquela região, sempre teve algum representante na Câmara? Tinha Ipumirim, depois o distrito de Lindóia, teve representantes também na Câmara de Vereadores. Arabutã teve um vice-prefeito, que depois foi prefeito. Sim, o seu Adílio Mitzenberg. O Adílio Mitzenberg, na cassação do prefeito Mário Panhocelli, né? E Arabutã tem um cidadão que gostaria de ter sido prefeito, mas não foi. Esses dias até me perguntaram dele, seu Assoredo Conrad. O Assoredo Conrad. Que também, MDB de longa data. MDB de longa data, foi vereador, candidato a vereador quando Arabutã ainda pertencia à Concórdia. O Assoredo foi um lutador. Foi uma das pessoas que trabalhou muito pela emancipação de Arabutã, sabe? Ele foi uma liderança junto com o seu Walter Patzlaff. O Walter Patzlaff foi vice numa eleição já era MDB daí, numa eleição que o Remy Fávero foi candidato a prefeito em Concórdia. Ele era o vice do Remy? E ele foi vice do Remy. Olha só. Candidato, né? E o alemão, ele tinha
falavam muito que ele era analfabeto e que ele tinha pouca experiência. E ele no discurso dizia, é verdade, eu sou um simples ferreiro, mas eu pergunto, que estudo tinha o Atílio Fontana que está construindo esse império, que foi senador? Veja só, nós falamos aqui do MDB porque o Moacir começou no MDB praticamente e continuou no mesmo partido a vida toda. Mas Moacir, então vamos retomar a questão do Luizinho, que derrotou a Poderosa, como a gente chamava, e o Moacir Sopelsa e a família Sopelsa enfrentava a Sadia, enfrentava o fomento da Sadia nas exposições. E havia uma rivalidade assim, que eu me lembro, nos anos 80 ainda existia essa rivalidade. Sem dúvida nenhuma. Você sabe que vou contar aí como começou a produção de material genético da Granja São Judas, né? Que era a granja que era a granja que o pai tinha, né? Certo. Que era nossa. Começou com 3 matrizes, Clélio. 3 matrizes da raça Duroc. E naquela época, quando o pai registrou a granja, ainda nós não tínhamos em Santa Catarina ainda uma filial da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Depois que se criou a Associação Catarinense de Criadores de Suínos. E depois entrou outras raças, Landrace, Larjuaite, e sempre o pai participou de exposições, mesmo quando não tinha os animais registrados ainda. As exposições eram aqui, na rua Marcelino Ramos, onde tem os silos da Cibrazen. Sim. Depois que foi lá para o Parque de Exposições, lá em cima. E nós tínhamos, nessas participações, a Sadia foi se influenciando cada vez mais, produzindo cada vez mais, participando, e nós também. E nós apanhamos muitas vezes, mas suramos bastante também, muitas vezes. Era uma disputa legal, bonita de ver, porque e havia outras granjas que participavam. Esses dias nós conversamos, inclusive, com o Pitinim. A granja do Pitinim era... Como é que era a granja? Bom, enfim, participava também mais tarde, né? As granjas do seu Pitinim, tinha o Munareto, o Lusa, o Morês. Nós tínhamos em Santa Catarina, tinha 190 granjas registradas, sabe? E depois, com o passar dos tempos, as indústrias foram se fortalecendo no material genético com algumas das empresas, e hoje eu acredito que em Santa Catarina pode ser que tenha umas 30 ainda, talvez, eu acho que nem isso não tem. Mas a disputa era bonita, sabe? Era bom. Era difícil debater com a Sadia, era muito difícil. Há pouco tempo o Elvio me contou uma história que... O Elvio Flores foi diretor do Fomento da Sadia. E o Elvio era o chefe da... Coordenava... Era ele que coordenava as coisas. E ele me contou um dia, ele me disse, você me apertou uma vez. Você ganhou todos os prêmios lá e me disseram, você perde para um coloninho, que não tem nem dinheiro para comprar concentrado, você tem até o leite de galinha se você quer dar para os teus animais, né? Mas é bom lembrar isso, sabe? O Elvio foi um baita de um incentivador do fomento, né? Temos que reconhecer isso, do próprio Ivo Reich, do Vitor Fontana, né? O seu Atílio Fontana era uma pessoa que ele tinha uma visão diferenciada, ele foi nos países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Dinamarca. Foi quando a gente começou a trazer material genético e que aí possibilitou, com a instalação da Embrapa, possibilitou que a gente também pudesse trazer esse material genético, né? E é bom lembrar que essas exposições, elas contribuíam para difundir o material genético, para comercializar os animais, claro. E essa contribuição que o senhor também deu, então, que a família Sopelsa deu, no sentido de vender animais e vender produtores. Mas nós fomos os primeiros que começamos a transportar suínos para todo o norte, né? O falecido Belmiro, meu irmão, o Vitor, né? A família toda se envolveu. O pai deu poder para nós desenvolver a atividade, né? Sempre dando apoio, sempre estando do lado. Mas o Vitor, na época, foi de caminhão
até Manaus entregar porco. Pessoal. E ele foi e voltou. E os animais. Quando Mas o senhor também ia para viagens aqui para o Paraná, São Paulo? Claro, nas mais perto, né? Nas mais perto? Não, mas ia também longe. Foi muitas vezes a Fortaleza, mas Recife. Mas ia dirigido também? Sempre 2 motoristas, né? Um cansava, o outro pegava na boleia, né? Que pauleira, né? Era. Porque as estradas já não tinham a condição que tem hoje. E mesmo hoje uma viagem tanto. Eu não me lembro quantas horas era que se fazia, mas os únicos que nós perdíamos no trecho eram os ônibus da como é que era o nome? Da Mirim, não sei como é que era, sim, né? Sim. Esses andavam mais do que nós. De vez em quando um ônibus desse podava a gente. Mas muitos nós podávamos também. Bom, então é uma história bonita, viu, Clélio? Muito bonita, porque a gente tem que reconhecer que... E as dificuldades existiam naquela época também, mais do que hoje. Sim. As crises da suinocultura, né? Você falou antes do seu Alcides Pitinin. Teve uma exposição que foi feito manifestos, né? Foi largado aquele porco de paraquedas e tal, né? E cada um fez a faixa dele lá se manifestando. Sim. E o Delfim Neto era ministro da Fazenda e o Pitinin da Agricultura, né? Da Agricultura. Colocou lá. Foi no governo Figueiredo. Colocou Alcides Pitinin está no fim, uma coisa assim, né? Mas são coisas que ficam, né? Mas foram criadores de fibra, o Marquete, o Lusa, o Morês, os Munaretos, o Ivan. Eu não sei se eu consigo lembrar de todos aqui. O Anselmo Morês, o senhor e o Anselmo Morês? Anselmo Morês era um engenheiro agrônomo, tinha também uma granja, e o senhor e ele, mais alguém? Eu e ele foram para os Estados Unidos. Lembra o ano, mais ou menos? 79, 80, eu por aí, acredito, né? Que foi. E foram lá fomos selecionar animais reprodutores lá. Ficamos 29 dias nos Estados Unidos. Fizemos a seleção de Duroc e Lajuaite. Foram animais que foram trazidos, né? E que deram resultados, porque você trazia esses animais, depois com o centro de pesquisa e a estação de testes de ração aqui em cima, que era aqui quase hoje dentro da cidade, né? Você testava os animais, qual era a conversão que esses animais davam, a espessura de toicinho, o ganho de peso, né? E foi uma coisa que deu desenvolvimento, que ajudou, né? Como foram outras importações que o Paulo Tramontini participou da escolha, né? Jerônimo Fávero foi muitas vezes para fazer essa seleção, acredito que Ari Neumann também, e aquela vez nós fomos eu e o Dr. Anselmo, porque foi selecionado 2 produtores para ir, né? Foi a primeira viagem sua? Foi a primeira viagem minha para o exterior. Para o exterior? Eu já tinha ido para o Paraguai. Para o Paraguai, aqui? Aqui a viagem é mais fácil. Era a viagem mais fácil, né? Hoje o Paraguai ele é um parceiro importante. Não sei como é que está a suinocultura lá, mas várias outras atividades que são desenvolvidas. O Paraguai desenvolveu muito, né? E o Paraguai... E tem uma região, aqui essa região mais próxima aqui do Paraná, do Mato Grosso, muito fértil. Muito, muito. Você sabe que eu conheço ali, eu já tive oportunidade de passar por ali, de visitar produtores ali, cooperativas. O Paraguai hoje, eles quitaram o débito que eles tinham com a Itaipu. Naquela época, o Brasil financiou parte da Itaipu e ficou em haver em energia. Isso não sei para quantos anos foi esse acordo, e sei que agora há pouco tempo terminou. Então, aquilo que eles pagavam antes para nós, hoje já é dinheiro que fica dentro do Estado. Dizem que a política do Paraguai tem muito incentivo, e tem regiões aí subindo, como você disse, no Paraná e o Mato Grosso, Guaíra, naquelas regiões aí tem umas terras que são super produtivas, sabe? Bom, o Acir Sopelso então começou a atividade como produtor, trabalhando na família,
estudou, veio, a piazada toda estudava aqui no centro? Estudava aqui. Aqui no São José? Eu estudava no São José. E vinha a pé, a cavalo? Vinha a pé, a cavalo. Trazia uma batata na sacola de merenda. O Piola disse que vinha de bicicleta, de bicicleta. Depois veio as bicicletas, né? O Piola, a família do Piola tinha bolão. Ah, sim. E nós era armador de palito. O Piola contou isso, que o senhor de vez em quando ia lá ajudar a armar palito. Mas de madrugada, isso, às vezes. Mas a escola, eu vinha de manhã para a escola, e à tarde e à noite eu ajudava o pai e a família toda, né? No trabalho da agricultura. Naquela época, o pai comprava um milho em espiga, daí você descascava na mão, debulhava com aquela máquina e depois ficava... A mão também, né? No braço? Também. Depois ficava 2 horas puxando numa correia de um motor que era um motor a gasolina para pegar. Para poder pegar. Para poder pegar, para fazer aquilo. Fazer ração para os bichos, né? Eu também fui puxador de leite. Quando o seu Otaviano Zandonai carregava a mala aqui no hotel. O senhor... No hotel, se não me engano, era... Do Boff, não, né? Boff, da Lacosta, não me lembro. Acho que era Boff. O seu Otaviano. E eu trazia leite para a cidade. Isso foi uma época, depois de uma época boa que o pai tinha, nos negócios que ele foi mal, com caminhão, e não deu certo. A gente voltou para a atividade de novo. E aí foi sofrido, sabe? Foi sofrido. Nós tínhamos... Chegamos a ser plantador de fumo. De fumo de estufa, né? Era uma estufa mesmo, sabe? E daí fomos voltando com a suinocultura aos poucos. E se tornou a Granja São Judas, se tornou uma granja de nome, de renome, né? Fomos... A dona Diamantina... fabricava queijo também? A mãe fabricava queijo. Fabricava queijo, depois dava mais lucro, vendeu leite. Daí vendia o leite e comprava o queijo. Depois a Zira, a minha irmã, foi puxadora de leite também. E depois o Belmiro. O último foi o Belmiro. Puxador de leite era o leite que vocês produziam, trazia aqui na cidade e entregava de casa em casa. No galãozinho? Num galãozinho, ou naquele litro de vidro, né? Que lhe dava um trabalho para lavar quando chegava em casa, né? Porque o leite ele é uma coisa que estraga fácil, né? Mas, seu Pelsa, essa prática aí... eu lembro que eu estou morando em Concórdia desde 80. No começo a gente comprava esse leite. Sim. E o carreto passava. Nós comprávamos leite, sabe de quem? Do seu Orestes Munareto. Só que aí comprava um tarro para a semana inteira. Isso, para a semana inteira. E ele vinha entregar. Vinha entregar. O Dilo Arruda Lins entregou muito tempo o leite. Na vida ela foi... Eu me lembro de Concórdia quando não tinha nenhuma rua calçada, né? A praça, quando eu vinha na escola aqui no Colégio São José, a praça era toda com base assim, uma base aquela areia que vem aqui do Rio Uruguai, sabe? Então era bom para jogar bulica. Né? Certo. Mas depois o Luizinho fez o chafariz, né? Sim. O chafariz foi uma coisa muito bonita. E a praça foi melhorando cada vez mais. Hoje a Praça Dom Gelo Góes é uma praça muito bonita, né? Bom, Moacir Sopelsa, então o senhor até os 36 anos, pelo que eu vi, 35, o senhor ficou mais dedicado a essa atividade. E aí, nesse período, o senhor se elegeu vereador com 36. 36, 37 anos. O Moacir tinha... Nós vamos mostrar, vocês podem verificar as fotos, nós estamos publicando aqui. O Moacir tinha bigode preto, era magro. Pesava 59 quilos. Magro. Bem magro. E eu lembro dessas fotos porque nós estamos mostrando aqui algumas, inclusive. Como é que foi essa história de ingressar na política? O que o atraiu? Como é que foi? Você sabe que o pai era contra, né? E o convite vinha, cada eleição o convite vinha do Luizinho. O pai sempre foi eleitor do Luizinho, né? E aí o Ivo Reich era prefeito de Concórdia.
O Ivo, ele era um cidadão, assim, muito competente, mas ele tinha uma linha um tanto quanto mais dura, né? Ou você era dele ou você era inimigo, né? Mais ou menos assim. Uhum. E a provocação vinha. Você deve ser candidato a vereador, precisamos de você. Eu tinha sido o primeiro presidente do Núcleo de Criadores Suínos em Concórdia. Uhum. E isso já tinha me dado uma visão de política, sabe? E aí o doutor Júlio César Ribeiro Neves, fez uma dupla com o Luizinho. E fez lá uma insistência. Eu me lembro na época que o Jandir Baldissarelli tinha que ser candidato. Sim. Lá por Lindóia? Lá por Lindóia. O doutor Zanardi, o Beto Zanardi, tinha que ser candidato. Que eu devia ser candidato representando a agricultura. Aí teve o Ernesto Balbinotti, que era um empresário. Teve o Enio Berta, que era da Juventude. O Pedro Lazzarotti. Todo mundo que se elegeu. Nós elegemos naquela vez o Berté, talvez esteja esquecendo de alguém. O Ademir Bortolini já não era mais nesse período. Tinha ido, já tinha passado, né? Já era para deputado. Enfim, me convenceram que eu fosse candidato a vereador. Eu fui candidato a vereador, me elegi, e aí o Luizinho quis que eu fosse o secretário da Agricultura do município. Porque na campanha eu cobrei que eu entrava na política, mas até então Concórdia, a prefeitura, não tinha ainda uma secretaria de agricultura. E apesar de ser um município forte, agrícola, né, com potencial grande na agricultura, no agro, não tinha uma secretaria de agricultura. E eles assumiram um compromisso, o doutor Júlio e o Luizinho, que fariam um plano de governo, e nesse plano de governo estaria a criação da secretaria. Enfim, eu fiquei, eu acho que 8, 9 meses como vereador, e daí fui para ser secretário da Agricultura. Quando foi a primeira exposição de 83? Ah, pois é. Essa exposição, Clélio, então, o parque de exposição era pintado de azul, era a cor da Sadia. Sim. Aí, Luizinho, vamos mudar a cor do parque, tem pintado de vermelho. Não. Aí um dia ele me chamou e me disse, a nossa igreja matriz, ela era um verde musgo. Ele disse, tu vai pintar o parque de exposição dessa cor. E de fato aquilo, mostrou que ficou uma coisa independente, né? Certo. O parque estava a coisa mais bonita, eu recebia elogio de todo mundo. E a abertura da exposição foi no sábado à noite, no domingo foi a Festa Nacional do Leitão Assado, e se não me engano na terça-feira veio a enchente. Terça-feira, quando foi 2 horas da tarde, 2 e pouco, a água passou por cima do parque de exposição. Acabou a festa. E os bichos estavam lá, já estavam chegando. Estavam lá. Teve porco que nadou bastante e foi embora. Foi um baque, a água passou na cidade, né? Sim, levou uma casa lá perto da Rádio Rural, levou uma casa. E daí, Clélio, criamos a Secretaria da Agricultura com alguns programas. Programa de aproveitamento de dejetos. O compromisso era trabalhar dentro da propriedade do agricultor, né? Facilitar para o agricultor alguma coisa dentro da propriedade. E aí a coisa foi indo, passou o mandato, eu era para ser candidato a vereador de novo. Mas aí veio aquela insistência, você tem que ser candidato a prefeito, você tem que ser candidato a prefeito. Enfim, nos 95 minutos do segundo tempo, lá, quando tinha terminado, não tinha mais outro jeito, você vai, aí o seu Aquilino Suzin, que era o presidente do partido, foi na casa do pai e disse o seguinte, se o teu filho não for candidato a prefeito, o MDB não tem candidato em Concórdia. Daí o seu Faustino disse o seguinte, não, por isso o MDB não vai ficar sem candidato em Concórdia. Eu também não estava querendo, né? Mas enfim, daí foi a disputa da eleição com o Zonta, eu perdi a eleição, e aí eu queria desistir da política, né? De fato estava... Mas vem aquele negócio de vamos voltar para isso, vamos fazer aquilo, e a coisa continuou. Eu depois me elegi prefeito, daí me elegeram, né?
graças ao apoio de todos. A família sempre esteve do meu lado, minhas irmãs, meus irmãos. A Valentina sempre foi uma parceiraça, né? Depois disso, eu me elegi 6 vezes a deputado estadual. E nesse período teve a oportunidade de ser 2 vezes secretário de Estado da Agricultura, né? Tive a oportunidade de ser presidente da Assembleia. E na presidência da Assembleia teve a oportunidade também de ser governador em exercício por 30 dias. Mais que me levou... Não, mais que 30 dias, né? É, 1 mês. Ah, deu mesmo? 1 mês, Tinha sido mais. O que foi realmente de entrar na política foi porque tinha algumas coisas que precisavam ser mudadas, né? Tem muita coisa boa que aconteceu em todos os mandatos, todos os prefeitos. Não adianta dizer que esse fez mais do que o outro. Pode ter feito mais, mas não porque o outro não quis fazer. Uhum. Olha, quando eu fui prefeito, Clélio, a receita do município era 1 milhão por mês. Hoje é 70 milhões por mês. E nós não temos junto Arabutã e não temos junto Alto Bela Vista. Uhum. Então as coisas cresceram, sabe? Os recursos aumentaram. Verbas do governo do estado, quando eu fui prefeito, para você arrumar um convênio, era a coisa mais difícil que tinha, né? Hoje os governos de estado aumentou a receita dos estados, aumentou a receita da União, os governadores, né? Desde do governo último do Raimundo Colombo, Paulo Afonso, quando foi governador, foi um governador que marcou pelo municipalista que foi, né? Enfim, e aí vieram o Luiz Henrique, um governador que foi buscar, que tinha visão, uma visão lá na frente, adiantada, enfim, todos, né? A gente fala de alguns, mas claro. Todos. E hoje as coisas estão mais fáceis do que já foram, né? Claro. Deputado, sabe que a gente olha a história, tem 2 coisas que eu gosto de olhar. Uma é a história. E saber o seguinte, o senhor é prefeito hoje, o senhor vai fazer bastante coisa, como o prefeito está fazendo. O erro meu como prefeito é não reconhecer o que os outros fizeram, no sentido de dizer que eu sou melhor, que eu que estou fazendo. Eu acho que isso os prefeitos erram. E a outra coisa, o senhor andou muito pelo estado, andou muito pelo mundo inteiro, nós não termos referência do que tem nos outros lugares também. Aqui tem muita coisa boa. Mas os outros lugares têm muitas coisas boas também. Então, não é que a gente tenha que ser humilde demais. Nós temos que ter um pouco de humildade e saber o seguinte. Sim. Concórdia é uma ótima cidade, tem qualidade de vida, nós não temos muita pobreza. Aqui as pessoas se entendem. Temos uma estrutura na saúde que é nosso orgulho, pode ser nosso orgulho. Saúde, no ensino a mesma coisa, educação. Temos uma boa infraestrutura. Essa produção agrícola, o senhor foi secretário da Agricultura no estado e aqui, e foi prefeito aqui também, então essa estrutura agrícola aí, ela é invejável, em que pese nós estamos fazendo isso hoje com menos gente, né? Mas são coisas boas. E o próximo prefeito vai ter muita coisa para fazer também, e o outro também. Graças a Deus, né? O que eu sempre condenei, Clélio, é você governar para aqueles que você acha que são teus parceiros. Você não é prefeito de um grupo. Você tem que ser prefeito de uma... Eu tenho sempre que lembrar a oposição em Concórdia, ela era muito forte. Sim. Cerveja. Eu sou daquela época que tu era do MDB e não tomava Brahma. Tomava Serra Malte. Quem era do PSD não tomava Serra Malte, porque o cara da Serra Malte era do MDB. E o Otaviano, quando veio de volta de Chapecó para Concórdia, ele ajudou muito nisso aí. A Sadia se envolvia pesada nas eleições, sabe? Ele ajudou muito, ele foi um cara que ajudou a democratizar mais as eleições em Concórdia, sabe? E quando eu fui prefeito, ele foi um parceiraço da administração. Então, isso sempre me deu
liberdade de atender todos. Não tem que discriminar porque é desse ou porque é daquele. É o cara que está aqui, é a pessoa que tem empresa aqui, é a pessoa que trabalha aqui, é a pessoa que tem negócio aqui. Quando você é prefeito, você não é só de um grupo de pessoas. Quando é governador, a mesma coisa. E uma outra coisa é você não dar continuidade àquilo que vem de uma outra administração. Todas as administrações entram em obras que são solicitações da comunidade. Essa estrada aqui eu não vou fazer agora porque não fui eu que esse projeto eu não vou executar porque não fui eu que fez. Então, isso é outro defeito que gasta recurso público e que deixa prejuízo, né? Então, aqueles primeiros, rapaz, eu sei que quando meu pai foi pedir para o seu Fioravante Massolini para fazer uma ponte para ir lá em casa, o seu Fioravante disse para ele, eu tenho muitas pontes para fazer, muitas. Quer dizer, naquele tempo era difícil para fazer uma ponte de madeira. Então, hoje tem a facilidade de você ter estrutura, de você ter muito melhores condições de você fazer as coisas acontecer. Então, nós temos que lembrar desses caras que sofreram, que vieram aqui desbravar, os primeiros que tocaram os negócios, como que Concórdia se tornou essa potência essa região aqui se tornou essa potência na suinocultura, na avicultura, na produção de leite. Produção de gado de corte agora. Gado de corte agora estão crescendo, né? Então, é porque alguém fez esse caminho aqui, alguém abriu a primeira picada para as coisas começarem, né? Verdade. Moacir Sopelsa é o nosso convidado de hoje aqui no programa Fatos e Lendas. Moacir, uma outra coisa que era muito diferente do que é hoje, era o jeito de fazer política. Quando o MDB teve o auge dele, que foi a eleição do Luizinho, porque o Luizinho depois, nós falamos da primeira eleição do Luizinho, foi depois ele teve a segunda, depois teve o intervalo, teve o senhor, depois, sem intervalo, teve a Leni. Era conhecido o grupo das mulheres que descia e subia morro. Fala um pouco desse jeito de fazer política, que era mais a busca direta pelo voto, não é? Não tenha dúvida, você sabe que era você ir ver as pessoas, conversar com as pessoas. Não tinha a facilidade que tem hoje. E também não tinha tanta mentira como tem hoje nesse negócio. Né? Vamos falar a verdade, né? Que tem muita coisa aí que... E naquela época, a Valentina liderava isso, a Dona Lene, que foi minha vice, depois foi prefeita. E tantas mulheres aqui em Concórdia. Eu vou ficar no nome das duas, porque se eu citar mais nomes eu vou esquecer de muitas. Mas nós, o meu partido, o MDB, tinha em Concórdia mais de 100 mulheres que pegavam o santinho e iam de casa em casa entregar, sabe? Faziam campanha por amor, faziam campanha pela amizade, né? Não iam fazer campanha pensando que ia ter isso, pensando que ia ter aquilo, mas para ver as coisas acontecer, né? Agora mudou tudo, né? Eu acho até que o radicalismo aí está demais, né? Nós precisamos sair dessa bolha que nós estamos, de esquerda, de direita, né? Muito enfrentamento, né? Muito enfrentamento. Nós precisamos começar a pensar em conversar, em dialogar, né? Hoje, às vezes, tu olha para uma pessoa, conforme o que tu fala, te diz, tu é do PT, tu é Lula. O outro te diz, mas tu é Bolsonaro. Eu acho que isso precisa mudar. Nós temos que ter alguém mais centrado, que possa conversar com todos os lados, né? Não, tem que respeitar. O governador se elegeu, é o governador de Santa Catarina. Eu respeito como governador de Santa Catarina. O presidente se elegeu, eu respeito o presidente da República como presidente do Brasil. Se não está satisfeito, esse ano tem eleição. Você gasta muita energia nisso sem resultado, sem resultado, se acaba perdendo, né? Se acaba perdendo. E a gente constata, assim, que sem conhecer as pessoas, você cria inimigos ou amigos na rede, assim, a pessoa nunca te viu e diz assim, pô, mas tu é um bosta. Umas ofensas a pessoa está só expressando uma opinião. Uma ofensa que não, né? Mas o senhor não pegou essa fase, o senhor conseguiu fazer política sem depender das redes sociais. Agora, se fosse agora, já teria mais dificuldade. Muito difícil. Né? Muito difícil. Você vê, tem gente que
Tu nunca viu e se elege a senador. Eu estou vendo agora, por exemplo, o Expedião Amin o senhor tem 70, ele tem a sua idade. Ele tem a minha idade. Ele está com 70, vai fazer 80. E aí eu vejo o Expedião Amin já surrado pela vida, porque 80 anos o cara senta, o senhor que não tem marcas de 80, mas ele tem bastante marcas de 80. E tendo que, cara, militar na rede social. Claro que ele faz um outro estilo. Estou citando o exemplo de uma pessoa assim, mais idosa. Mas senão é complicado. E não basta comunicar, tem que fazer espetáculo, tem que fazer, palhaçada, tem que ser, né, coisas mirabolantes. É incrível. E aí o conteúdo, como é que fica, né? Aquela época, teve uma época que o Luiz Henrique me contou que numa eleição, depois da eleição, ele se encontrou com o Ulisses Guimarães e disse para o Ulisses, você viu a Câmara? Mudou, muito cara nova, mas não tem aquele trabalho que nós tínhamos antes. Diz que o Ulisses disse para ele, se você estiver aqui na próxima, tu vai ver quanto que vai mudar ainda, né? Então, hoje tem muita gente que está no Congresso, que estão nas assembleias, que estão lá por uma onda que aconteceu, por um sistema, esse sistema, por exemplo, da mídia eletrônica, né? Mas que, se você for ver, se precisar, pega o Expedião Amin e compara com outro senador que Santa Catarina tem. O Expedião é um homem que conhece. Eu nunca fui do partido do Expedião, mas eu sempre tive relacionamento com o Expedião Amin, respeitando ele quando foi governador, quando foi deputado, quando foi senador hoje. Ele é uma pessoa que ele tem um conhecimento, que ele faz o trabalho dele, né? E às vezes deixa de ser reconhecido por causa a política mudou muito, né? Bom, falamos então daquele jeito de fazer campanha, de fazer política, e eu gostaria que o senhor falasse duas coisas, deputado. Uma, sobre quando o Luizinho ganhou a eleição. Havia uma rivalidade muito grande em Concórdia, porque nós temos que também entender isso dentro do tempo. Era o final de uma ditadura e o senhor sabe que aquele jeito de fazer política com mais truculência, ela vinha para a base aqui e coincidia com o temperamento de algumas pessoas que gostavam dessa questão mais, né, perseguidora e tal. Mas a posse do foi um caso, né? O Ivo Reis, que perdeu a eleição, que tinha saído desgastado, tinha sido muito criticado na campanha, foi lá e deu posse para o Luizinho. Lá no gabinete, eu acho que foi. Agora, e o portão? A história do portão aí, Sr. Pelso. O senhor lembra como é que foi? Porque tinha prefeitura nova, né? Tinha. Essa prefeitura foi construída pelo Ivo Frederico Reis. E aí tinha o portão aqui na frente, isso. E que, digamos assim, a prefeitura ficou resguardada. E aí o que o povo do MDB fez? O Manda Brasa? Manda Brasa. Na posse, né? A campanha era que vamos abrir as portas da prefeitura de novo, né? Como que o Ivo tivesse assim uma administração mais resguardada, né? Mais fechada. E tinha, né? E mais dirigida politicamente. E aí, no dia da eleição, dia da posse. Dia da posse, né? Levantaram o portão da prefeitura. Foi aquela festa, né? E não colocou mais, o portão não voltou mais. Não voltou mais. A outra coisa... Eu quero falar também da UIE. Sim, já vamos falar da UIE. Aí a outra coisa também, que foi, acho que depois da sua vitória, o do Luizinho, não sei, que todo dia tinha foguetório, não sei se era no Rigoso, todo dia, final da tarde. Eu acho que era perto das 6, não me lembro. O Rigoso às 6 horas. 6 horas, junto com a Ave Maria. Junto com a Ave Maria. Mas foi um tempão, né? Ele largava uma caixa de rojão, uma caixa de foguete. Foi um tempão. Depois, Clélio, no segundo mandato, nesse mandato do Luizinho, que foi o segundo,
o Luizinho mandou 2 emissários na Sadia para arrumar uma área no Parque de Exposições, uma área da Sadia para aumentar o Parque de Exposições. E parece que na ocasião o Ivo, que era o diretor, disse que não estava afim e tal, que tinha que ver. E aí o emissário que estava lá disse para eles assim, pois é, se não arrumar esse terreno, nós vamos mudar o nome do Parque de Exposição. Botar o nome do Dr. Carlos Bichler. Aí parece que o Ivo disse, não tem dúvida, vocês podem mudar. O Dr. Carlos Bichler foi muito vinculado com o agronegócio em Concórdia. Aí coube para mim. Coube para mim falar com o pessoal da Sadia. Eu fui lá. Ó, vamos aumentar. Até então, não tinha um pavilhão para indústria e comércio. Indústria e comércio era mais de animais e coisa, né? E aí se resolveu de fazer lá um Tancredão, né? Isso. E foi numa área que foi doada pela Sadia. Olha só. E foi numa época que não tinha cimento, não tinha tijolo, faltou tudo, né? Eu peguei 2 empresários em Concórdia, por causa do cimento, um por causa do material de tijolos, uma empresa de Joaçaba que fez as ferragens. Em 90 dias a gente construiu aquele pavilhão. E eu convidei. O prefeito daí convidou o Ivo Rasch para cortar a fita da abertura do coisa. E aí as coisas começaram a mudar, sabe? Então esse momento, Sopelsa, está gravado na minha cabeça. Por quê? Por quê? Porque era impensável naquele período juntar o Ivo Rasch com o Luiz Marini, digamos. E aí a administração convidou o Ivo Rasch, era frio. O Ivo Rasch estava com um jaquetão daqueles de... que na Europa usa bastante, né? Estava lá na inauguração. Foi um momento muito interessante. E foi no começo dos anos 80, né? Só que foi nessa exposição que deu enchente? Foi nessa que deu enchente. Foi nessa aí. Foi nessa que deu enchente. Lembra da inauguração no portão principal? Não. Eu acho que a enchente foi na anterior. Tá foi na anterior. Mas foi construído. E está lá até hoje o Tancredão. Está lá até hoje o Tancredão. Que depois foi colocado o nome depois da morte do Tancredão Neves. Então tá. Contamos essas histórias da política porque elas precisam ser registradas com pessoas que viveram tanto tempo. O senhor está, então, na política desde 36 até agora, quer dizer que foram alguns anos, né? 45, 40 e dentro da sua atividade como secretário da Agricultura, o senhor foi fundamental, o senhor e a Sadia, né? E o seu Felipe Belo Sobrinho, para conseguir abrir as portas para o mercado internacional da carne, que foi esse trabalho feito na Itália, junto com o Caporali, e com Marabelli. Eu acho que eles eram italianos, né? Italiano. Conta como é que foi essa experiência lá e o momento que precisava investir nisso, né? Você sabe que quando eu assumi a Secretaria da Agricultura, vinha do mandato do Zonta, a secretaria. O Zonta já tinha iniciado o trabalho, já tínhamos feito um acerto, os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, de levantar a vacina de febre aftosa. E já tinha se começado a trabalhar para abrir mercados mais importantes, né? E países que vacinavam, tinha países que não compravam nosso aqui, no caso, né? Quando surgiu o foco de febre aftosa em Joia, o Zonta bancou e não levantou a vacina. E o Rio Grande do Sul levantou a vacina, voltou a vacinar. Sim. Quando eu assumi, deu foco de febre aftosa no Paraná, na exposição em Toledo. E o Pessutti, que era vice-governador e era secretário da Agricultura também, e era meu amigo do tempo da suinocultura ainda, lá em Ivaiporã, no Paraná, ele me ligou e me disse, tô com um problema no parque de exposição e fecha as fronteiras. E foi feito isso. Numa exposição em Esteio, o Rigoto era governador
do Rio Grande do Sul, o Esperoto era presidente da Federação da Agricultura lá. Meu Deus, pressionaram o Luiz Henrique e disseram que eu era um irresponsável, que estava segurando um dinamite na mão, que tinha que voltar a vacinar e tal. Eu disse, não vamos voltar a vacinar. E se o senhor fizer isso, não conte mais comigo na Secretaria da Agricultura. O Luiz Henrique disse, você que está tocando e você que sabe o que vai fazer. Bom, isso foi passando, mas não se abria esse mercado. Aí o Felipe Luiz me disse, eu estou na Rússia e vou voltar por Roma. Você vai à Itália, vai a Roma e nós vamos nos encontrar com o Caporale e o Marabelli para ver o que nós vamos fazer com esse status sanitário nosso. Eu fui para Roma, se encontramos em Roma, conversamos de noite com o Caporale e o Marabelli, tomamos vinho daquele não sei de quanto lá na coisa. Bom, quando chegou umas alturas, o Caporale disse o seguinte, tu veio aqui para resolver ou tu veio aqui para tomar vinho? Eu disse para ele, depende, eu vim aqui para resolver, né? Então amanhã vamos no meu escritório. No outro dia fomos no escritório dele e ele disse, o projeto custa 200 mil euros para fazer todo o trabalho que vocês precisam fazer para o IR reconhecer. Tá bom, eu disse para ele, então eu vim aqui para tomar vinho, porque a secretaria não vai ter esse dinheiro. E o doutor Felipe disse, não, nós vamos fazer. Se o Sindicarne não pagar, a Sadia vai pagar. E nós vamos fazer o projeto. E foi quando a gente voltou, o presidente do Sindicarne era o doutor Benhur, da Seara. Da Seara, né? Ele disse, meu Deus, mas isso é muito caro, não sei. E o Felipe disse, não tem problema. Se o Sindicarne não fizer, a Sadia vai fazer. E com isso, Clélio, começou, daí surgiu o ICASA. Nós precisamos contratar... Já existiam as barreiras sanitárias? Já existiam. Mas tivemos que fazer mais, reforçar mais, abrir corredores sanitários, contratar 100 médicos veterinários. Não tinha como fazer um concurso, porque um concurso costuma demorar muito. Aí surgiu eles mesmos deram a ideia de criar um instituto, né? Aí foi criado o ICASA, se foi contratado 100 médicos veterinários. Já na ocasião o governador Luiz Henrique liberou para fazer um concurso para contratar mais 50, eu acho que foi. Não lembro bem. Eu sei que daí as coisas andaram. E quando eu entreguei a Secretaria da Agricultura, assumiu o Serão, foi quando foi entregue o projeto da sanidade. Então, hoje nós temos liberados onde? Que não tem vacinação. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Acho que São Paulo também está. Não tenho certeza, mas eu acho que estão levantando a vacina no Brasil todo. Porque nós não tivemos mais casos de febre aftosa, é isso? Não, e o doutor Hamilton Farias, sim, me dizia o seguinte, tem que ter cuidado quando o vírus está dormindo. E se nós formos ver hoje, não se vê falar em vírus de febre aftosa no mundo todo. Está dormindo. Então estão dormindo. Mas tem que estar acordado porque numa hora pode acontecer. É que todos os países vizinhos também, né? Sim. Uruguai, Argentina, Paraguai, os mais perto da gente, também começaram a fazer os programas deles mais. As coisas melhoraram. A questão sanitária. Moacir Sopelsa, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. E para a gente ir para a parte final, eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte: o que o Moacir planejou daqui para frente? Vai chegar aos 80, claro, ele fazer a festa dos 80, né? Como é que o senhor está se... Você sabe que eu não disputei mais eleição. Certo. Está fazendo falta, não? Mas a política, eu saí da política, mas a política não sai da gente, né? Então sempre eu ainda tenho bastante contatos, ainda estou conseguindo fazer alguma coisa em benefício de algum município, de alguma entidade. Tenho lá na Assembleia Legislativa um relacionamento importante com uns 40 deputados. Tenho respeito por todos eles e eles todos me respeitam, né?
tem um relacionamento muito bom com o presidente, com o Júlio. Então, ainda continuo fazendo algumas assessorias assim da coisa. Mas o meu pensamento, Clélio, é ir aos poucos deixando isso. Não parar de trabalhar, né? Não ir para casa e vou ficar dentro de casa fazendo o quê? De sempre tem alguma coisa de envolvimento. Tenho algum envolvimento com o Vitor lá na granja, né? Temos aqui, onde nós tínhamos a granja, onde eu moro, nós estamos pensando de fazer alguma coisa aí, tem uma área grande aí de quase 200 mil metros. No centro da cidade. Estamos pensando, daqui um pouco, pensamos em fazer algum condomínio. Antes da pandemia, nós já tínhamos iniciado, já tínhamos um projeto, nós íamos fazer uma casa, um local para idosos. Tínhamos conversado já com o dono do hospital de Lindóia, o Joelcio da Moura, o Zuzi. Eu acho que está fazendo falta uma coisa maior aqui em Concórdia, embora nós temos lá o centro de idosos, nós temos outra casa hoje. A gente queria fazer um negócio desse, sabe? Depois veio a pandemia e o projeto ficou. Mas era uma intenção de fazer uma coisa que você pudesse, inclusive, olha, eu tenho meu pai, de noite nós temos condições de ficar com ele, mas durante o dia nós precisamos no local. Uma van passa, recolhe, deixa na casa, no outro dia volta, né? De noite volta. E também com acompanhamento médico. Fazer uma coisa assim bem estruturada. Mas eu acho que foi, infelizmente, porque eu gostaria muito de ter isso, sabe? Nossa. Amanhã depois nós mesmos vamos precisar, né? Nós vamos precisar. Então, bom que existem mais opções. Mas respondendo a tua pergunta mais objetiva, aos poucos ir esquecendo isso e começar também a pensar na vida, né? Se nós formos viver 100 anos, eu já vivi 80% disso. Como é difícil de chegar aos 80, então talvez eu já vivi 90% daquilo que eu tinha que viver. Tá bem. O senhor sabe que minha mãe tem 95 e não está com plano, não. Ela disse que quer ir, né, lá com o pai. O jeitão dela, ela está melhor do que estava. Ele, de repente, quer que ela vá, mas ela ainda não chegou. Não está com plano daí. Eu digo, agora vamos comemorar os 95 em abril. Não está com plano de ir embora, não. Então eu ainda tenho 25. Se eu considerar que minha mãe tem 95, ela trabalhou muito mais do que eu, sofreu muito mais do que eu. Do que você, é verdade. Está com 95. A outra coisa, só para... Quem que é mais político e mais estrategista? É o senhor ou é o Vitor? O que o senhor acha? Acho que o Vitor é mais do que eu. O Vitor sempre foi, né? O braço direito das minhas eleições. Mas você tem um cidadão que gosta de política, eis aí. Ele consegue trabalhar e fazer política. Sim. Ele almoça, janta, o agro dele lá, porco, vaca, cabrito, ovelha, e toma café política. Ele gosta. Ele tem contatos com todo mundo, né? Ele tem. O Vitor, ele foi um cara, sabe, meu braço direito, não tenho como pensar diferente. Ele sabia como fazer, ele tinha visão de onde estavam as coisas, como que tinha, porque política também tu não faz só no... Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. E agora sim, para terminar, a sua neta continua lhe dando aula de português? O que ela está ensinando para o senhor? Como é que é o nome dela? A Sofia. A Sofia? Que idade ela tem? A Sofia tem 11 anos. Mas 11 então agora ela já é uma professora formada praticamente. Ela é uma figura que está... E mora em Porto Alegre. Mora em Porto Alegre. Então o senhor tem a Sofia, a Vanessa... 3 filhas? 3 filhas, a Vivian, a mais velha, a Vanessa e a Andiara. E, claro... E a companheira velha. E os sobrinhos? Sim, tem, das minhas irmãs, né? Tem os sobrinhos, as sobrinhas, né? O Vitor tem 2 meninas e um guri, né? O Júnior, a Marina e a Vitória, né? Sim, a Vitória tem quantos anos ela? A Vitória tem 10. 10 anos. 10 anos. Mas a Sofia, como eu tenho assim, às vezes em quando eu engulo o Herer, né? Ela vem ajudar. Ela vem me ajudar. Vô,
Como é que é? Como é que é? Deputado, obrigado pela presença. Obrigado a você. Um abraço. Muito obrigado. E muito bom vê-lo bonito, forte. Da mesma forma que ver você, né? E disposto a continuar vivendo a vida e contribuindo. É isso que nós temos que fazer. E a outra coisa que o senhor deve estar notando agora, que como existem pessoas que o conhecem, né? Ah, sim. Não dá para sair muito no limbo aí. Ela estava comigo esses dias aqui em Concórdia, né? E fomos almoçar no 29. E aí todo mundo conversa, me cumprimenta. Ela disse, meu avô, mas o senhor é importante, hein? Todo mundo conhece. Tá bom? Entrevistamos então um cidadão importante, Moacir Sopelsa, que nos deu a honra de conversar aqui no Fatos e Lenda, que volta na próxima semana com outro convidado.